documentário parte da cidade de Maringá, no Paraná, ao nosso ponto zero a 593 metros de altitude. 37,6 km do ponto zero e 750 metros de altitude tem-se a formação do solo basáltico da Bacia Sedimentar do Paraná, esse sendo formado durante o período Mesozoico pelos hotspots ou diques diabásicos, que devido a uma pluma magmática ganharam força e expeliram o magma pela superfície, através da rachadura, assim formando um solo específico desde Maringá até o rio Paraná e cobrindo os arenitos. A vegetação predominante é a estacionária semidecidual submontana, ou mata atlântica do interior. O uso do solo é voltado para culturas temporárias como soja, trigo e milho. Agora, a 126 km do ponto inicial e 1.037 metros de altitude, este é o ponto de transição entre o terceiro e o segundo planalto paranaense. Devido a essa altitude, a vegetação é estacionária semidecidual montana, o clima é mais quente e os solos mais secos, tendo o predomínio da silvicultura. O Grupo Itararé é uma formação geológica constituída por arenitos, conglomerados, rochas argilosas e diamicititos. Com a coloração amarelada, essa formação esfarela facilmente ao toque, presente perto da região de Telêmaco Borba. Com 241 km de Maringá e 779 metros de altitude, já no segundo planalto, há a formação de folhelho Ponta Grossa. Ele se forma devido à pressão das rochas superiores e mais densa sobre as inferiores, que são menos compactadas e acabam esfarelando devido à pressão. A vegetação dessa região é classificada como Campos Gerais. Esta exerce uma grande influência sobre a formação geológica que se mantém, pois a água nas raízes das plantas colabora para a decomposição da rocha, e devido à mudança no solo, a silvicultura dá lugar para pastagens e culturas temporárias. Castro, o antigo pouso do Iapó, é a primeira cidade do Paraná, estando a 349 km de Maringá e 1.043 metros de altitude. Foi emancipada 2 anos após a emancipação do estado, possuindo oficialmente 311 anos. A região de Castro foi ocupada durante as Sesmarias por portugueses. O tropeirismo foi o principal responsável pelo desenvolvimento da cidade. O tropeirismo era a atividade econômica principal do sul, que consistia em levar o gado do Rio Grande do Sul até Sorocaba, assim constituindo a principal via do tropeirismo, a Viamão-Sorocaba. Durante as viagens, eles faziam pausas para a engorda do gado, já que devido aos grandes deslocamentos, eles perdiam muito peso e assim valor. E nesses pontos foram se desenvolvendo vilas, sendo Castro uma delas. Os tropeiros possuíam uma vestimenta grossa que cobria todo o corpo e guardavam seus pertences em bruacas, bolsas de couro impermeável. Os utensílios utilizados eram de ferro, pois duravam mais e resistiam às condições da viagem. E uma das principais comidas era o feijão tropeiro, que era o feijão preto, junto a pedaços de porco, como orelha, focinho e patas. Em Castro, é possível observar o movimento artístico paranismo, na Praça da Igreja. Esta que mistura o estilo neoclássico grego, gótico e bizantino. Castro foi visitada por Dom Pedro II, o qual deixou jarros e pesos para poder padronizar as medidas dentro do território nacional. Na Casa da Praça é possível ver os pertences da época, os quais Dom Pedro II utilizou em sua visita. Na casa de Sinhara, podemos observar roupas e utensílios da época, e um dos mais chamativos destes eram as roupas de núpcias. Os homens vestiam uma cueca do tamanho de um short, e a mulher vestia uma longa camisola, e uma calçola com um buraco no meio das pernas. Com os outros objetos expostos na casa, podemos reviver e observar como era a vida nessa época, assim, estudando e entendendo a sociedade que lá se estabelecia. Dentro da casa, podemos observar em algumas partes
como era feita a construção das casas, utilizando taipa de pilão. O que é Vila Velha? Já com 421 km rodados e a 810 metros de altitude, é possível observar a formação Vila Velha. Ela ocorre devido à combinação de arenitos da região, sendo o arenito inferior mais maleáveis e menos rígidos que os superiores. O intemperismo químico acaba moldando a parte inferior das rochas, dando um formato de taça. A transição do segundo planalto para o primeiro, com 470 km rodados, e a maior altitude do trajeto com 1.127 metros. Em um dos lados, é possível ver os arenitos que formam a Bacia do Paraná, e do outro as rochas cristalinas do primeiro planalto. 546 km de Maringá e a 873 metros acima do mar se inicia a cidade de Lapa, fundada em 1769 e envolvida nas mesmas condições de formação de Castro. Lapa é uma das cidades que abriga uma enorme quantidade de história e curiosidades ligadas à sua existência, tendo atualmente 245 casas tombadas pelo patrimônio histórico. As casas de Lapa são todas construídas no estilo português colonial simples e muito bem adornadas à mão pelo imigrante alemão Berenguer. Seus telhados eram feitos nas coxas de escravos, dando assim uma irregularidade nos telhados e originando o ditado popular feito nas coxas, para as coisas mal feitas. Em algumas das casas ainda é possível observar a eira, beira e tribeira, sinal de riqueza para a época. E outro fator que demonstrava o poder aquisitivo de uma família era a quantidade de janelas e vidros em sua casa, pois estes eram importados de Portugal. Quando visitar Lapa, deve ater-se às portas das casas estão abertas, pois assim eles estão dispostos a receber visitas, e caso estiverem fechadas, mesmo que esteja todo o resto aberto, eles não lhe receberão. Uma das casas que pode ser visitada na cidade é a Casa Lacerda, cercada de curiosidades, algumas sobre o cerco da Lapa que serão faladas em breve. Construída a pedido de Manuel José Correia de Lacerda, é uma casa que demonstrava como viviam os ricos, possuindo 1.200 vidros e 34 janelas, primeiro banheiro da cidade e a peça mais antiga, o relógio. Nessa, também se observa que a privacidade era algo inexistente, pois todos os cômodos eram interligados e possuíam grandes janelas, com somente o vão da porta. Há uma história envolvendo a Santa do Rosário, quando ela estava desfilando pela cidade, assim que passou à frente da Casa Lacerda, começou a chover e então a abrigaram à sua casa. E lá esperaram até parar a chuva, porém, sempre tentavam retirá-la, voltava a chover. E isso ocorreu durante um mês, até que se concluiu que a santa queria ficar dentro da casa. A igreja matriz de Santo Antônio levou 15 anos para terminar de ser construída, com paredes de aproximadamente 1,5 metro de largura, utilizado durante o cerco da Lapa como forte e cemitério. Construída em estilo barroco e mesclando com o gótico, a rosácea em sua fachada serve para captar a luz do sol e focar no altar. As imagens foram trazidas da Europa e também foram confeccionadas durante o período barroco, com um Jesus dentro dela tendo cabelo humano em sua cabeça. Devido à história escravista da cidade, a igreja tem uma área específica onde os escravos iam para ter o seu culto, e ficaram presos. Uma curiosidade é que na porta da igreja, um dos vidros tem a imagem de uma santa gravada e surgiu lá sem nenhuma explicação. Com uma grande quantidade de produtores culturais, a cidade da Lapa precisava de um centro cultural para as amostras do que foi produzido.
e assim surgiu o Teatro São João. E aproveitando que a vedete Pepa Rus estava fazendo apresentações em Curitiba, ela foi convidada a ir à cidade inaugurar o teatro. Todos ficaram impressionados com ele, já que ele mistura a arquitetura neoclássica com seu interior elizabetano e um palco italiano. E com tanta empolgação, a festa durante sua apresentação, Pepa Rus mostra sua canela, o que imediatamente esvazia o teatro. Os homens cobrem a visão e as mulheres se viram para trás, para não verem tanta vulgaridade. E após isso, ela foi repudiada na cidade por ser imoral e não seguir os bons costumes. Por que uma casa com cavalos na fachada? Cavalos não eram muito comuns em fachadas na cidade, mas para Davi, esses 10 cavalos eram especiais. Casar-se com Rosa era seu desejo, porém, ser um caixeiro viajante não garantia dinheiro suficiente para casar com uma dama pomposa. Mas em uma viagem, ele sonhou com 10 cavalos alados, 8 voando baixo e 2 entre as nuvens. De volta a Lapa, viu um bilhete de número 10 e comprou. Um tempo depois, foi anunciado o mais novo ganhador da loteria da cidade, dono do bilhete número 10. E assim, Davi teve as finanças necessárias para poder casar com Rosa, sua amada. E quando construiu a sua casa, colocou na fachada 10 cavalos, 8 à frente e 2 dos lados, para lhe dar boa sorte e agradecer o seu sonho. Hoje é a Casa dos Cavalinhos. Com a instauração da República do Brasil, os rios grandenses, liderados pelos coronéis Gaspar Silveira e Gumercindo Saraiva, não aceitaram isso e decidiram ir até o Rio de Janeiro depor o presidente Floriano Peixoto e reinstaurar a monarquia. O nome de Maragatos e Pica-Paus não surgiu do nada. Maragatos vem da região de Maragataria, na Espanha, de onde os generais eram originários, e Pica-Paus é devido ao uniforme do exército, que era azul e vermelho, com um lenço no pescoço que lembrava o pássaro. Os Maragatos conquistaram o território rapidamente, e cada vez estavam mais próximos do Rio de Janeiro, e isto começa a preocupar o presidente da recente república. Sabendo que os Maragatos se encontravam próximos a Lapa, o coronel Antônio Carneiro é enviado ao nome de Floriano com o objetivo de impedir os avanços dos Maragatos. Lapa ficou cercada por 3.000 Maragatos por 26 dias, com uma desvantagem numérica para os Pica-Pau. No dia 7 de fevereiro, Carneiro é ferido e 2 dias após morre na Casa Lacerda. E na mesma casa, no dia 11, é assinada a redenção de Lapa, onde os Pica-Paus se entregam aos Maragatos. Um dos termos dessa redenção era que Lapa não seria saqueada, porém isto não é cumprido, e alguns objetos, como a mesa onde for assinada, são roubados ou destruídos. Existem algumas curiosidades sobre o cerco da Lapa a serem destacadas. Como os soldados da época eram pequenos se comparados aos atuais, existem diversos essis a respeito se os Maragatos tivessem alcançado seu objetivo. A praça onde ocorreu o ápice do conflito recebeu o nome de General Carneiro. O cerco proporcionou tempo suficiente para que Floriano reorganizasse suas tropas e vencesse os Maragatos em outras batalhas. Encontra-se a capital paranaense Curitiba, no quilômetro 606 com 947 metros de altitude. Um movimento artístico da cidade que acabou não sendo muito difundido por todo o estado foi o paranismo, no qual houve uma tentativa de criar uma arte genuinamente paranaense. Pela vegetação local ser a mata araucária, a árvore e sua pinha eram elementos e símbolos fundamentais que deviam estar presentes nas obras, em praças e pinturas desse movimento. É possível observar a sua presença e com pouca variação. Pouco após sair de Curitiba, já pode-se observar quase total perda de território das araucárias, e já é possível observar o início da serra. Curitiba e todo o primeiro planalto está sobre rochas cristalinas, as mais antigas do Paraná. Por se tratarem de rochas metamorfizadas, elas são mais resistentes ao intemperismo. A Serra do Mar foi formada com a Pangeia, a energia elástica formada durante a separação dos continentes se voltou contra o litoral, formando a Serra do Mar, que com o tempo foi trabalhada pelo intemperismo ganhando característica arredondada. Nela, predomina a vegetação ambrófila densa, sendo na base da serra quase impossível encontrar araucárias em estado natural. Após percorridos 732 km, com 73 metros de altitude, é a divisa entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, pela rodovia 101. Há placas que indicam um local exato. A planície litorânea apresenta rios com pouca energia devido ao baixo declive do relevo, o que forma as chamadas planícies de inundações, pois qualquer chuva em excesso é capaz de inundar toda a região em torno ao rio. Na planície encontra-se o solo lavado, que devido à grande quantidade de água que escorre, retirou do solo todos os nutrientes e outros tipos de rochas, deixando somente o quartzo. Sobre ele é fácil ver a turfeira,
que é um solo rico em matéria orgânica que, devido ao clima frio, leva mais tempo para se decompor. Em alguns trechos da estrada, é possível observar uma divisão clara entre o solo lavado, que é um tom amarelado, e a turfeira, que é quase preta. A 31 metros acima do mar, e no quilômetro 799, está a cidade de Joinville. Construída na planície litorânea, foi colonizada por alemães, porém, pouco se preservou da história da cidade, devido a um recente crescimento de indústrias automotivas e siderúrgicas. Fez aumentar a população da cidade e os locais e construções históricas deram lugar às casas e prédios modernos. Porém, algumas famílias ainda preservam o idioma e a cultura alemã dentro da sua casa. As cidades próximas a Joinville têm a economia voltada para pastagem, plantações de arroz ou para transportes de cargas. As passarelas, ou viadutos nesse trecho, têm a altura entre 5,9 metros e 6,4 metros, para ocorrer menos transtornos no transporte de grandes cargas. A 50 metros de altitude e a 972 quilômetros percorridos, pode-se visitar Florianópolis, a capital catarinense. Nesse trecho é encontrada a última faixa de mangue do Brasil, pois o clima frio mais ao sul impede a sua formação. Em Florianópolis, nós podemos ver a primeira ponte hasteada do Brasil, já desativada devido às suas condições, mas ainda imponente e símbolo da cidade. Após a ilha ser tomada pelos pica-paus, o nome da ilha foi trocado de Desterro para Florianópolis, em homenagem ao presidente da época, Floriano Peixoto. A 1.065 km e 23 metros de elevação, chega a Laguna, cidade que possui 339 anos, colonizada por açorianos e tombada como patrimônio histórico. A cidade recebe este nome devido à formação de lagunas. Mas como se formaram as lagunas? Com o resfriamento do planeta e formação das calotas polares, o mar recuou e deixou no lugar em que ele ocupava formações que parecem poças alinhadas, que são as lagunas. Foi construído um mole com aproximadamente 1 km de extensão para garantir que as lagunas continuassem a receber água e não deixassem de existir. Em Laguna, é possível ver a formação de dunas. Devido ao solo lavado, elas são constantemente modificadas pelo vento. Porém, existe a vegetação natural, a restinga, que é capaz de crescer sobre a duna e impede parte da ação do vento sobre a mesma. A restinga também é importante para impedir o processo de desertificação, e por isso, nos estados do Paraná e Santa Catarina, é proibida a sua retirada. Em Laguna, há uma falésia morta, ou seja, a água do mar não a alcança mais. Chamada de Morro da Glória, sua base está a 10 metros acima do mar e seu topo a 136 metros. Essa variação de altitude ocorre em um trajeto de 1 km, e em seu topo é possível observar as lagunas. O morro recebe este nome por ter a Nossa Senhora da Glória constituída em seu topo. Construída em 1953, possui 14 metros de altura. Em Laguna, podemos observar no final da praia alguns quebra-mar, que servem para abastecer as lagunas com água do mar e também auxiliar barcos que forem adentrar o canal. Há um mole que liga as lagunas ao rio Tubarão e depois ao mar, com aproximadamente 1 km de extensão. Durante seu trajeto, pode observar a pesca local e também a presença de animais como botos e baleias, que vêm dar à luz a seus filhotes em águas catarinenses. Matacão, o que é isso? Sabe aquelas pedras caídas pelos morros? Isto é chamado matacão, um processo de decomposição da rocha, a qual se solta da rocha original e se movimenta para os locais mais baixos. Durante o período regencial, época em que, com a ausência de Dom Pedro I e com a menoridade de seu filho, o governo é dado às mãos de regentes, um período onde a corrupção e o desvio de dinheiro atingem níveis astronômicos. É neste contexto que ocorre a Revolução Farroupilha, entre 1835 e 1845. A Guerra dos Farrapos é considerada uma revolta da elite, já que estavam descontentes com o governo por terem aumentado o preço dos produtos rio-grandenses, o que fez almejarem um novo governador. Durante a Farroupilha, criou-se a República Juliana, a qual Laguna foi capital durante um ano. Anita Garibaldi se casou aos 15 anos com Manuel de Aguiar, e no ano de 1837 conhece Giuseppe Garibaldi, com a Revolução da Farroupilha já desenvolvida.
e se une à sua causa, e entre eles se desenvolve um romance. Anita Garibaldi foi a heroína de dois mundos, é chamada assim por ter participado de revoltas no Brasil e na Itália. No Brasil, lutou na Farroupilha, Batalha dos Curitibanos, e na Itália lutou na Batalha de Janicullo. O Marco de Tordesilhas, em Laguna, representa o início da história do Brasil, que dividia o território em leste para Portugal e oeste para a Espanha. Algumas curiosidades sobre Laguna. A fonte carioca era responsável pelo abastecimento de toda a cidade de Laguna, porém, com a modernização e implantação de encanamentos, foi perdendo sua utilidade. Hoje, a fonte é mantida como patrimônio histórico, e dizem que a água é afrodisíaca, ou que quem bebe dela retornará para a Laguna. Laguna faliu após a abertura de outros portos, e a construção da rodovia 101, o que desviou a rota de comércio da cidade, provocando uma quebra na economia local. Uma das poucas fontes de informação sobre os povos que viviam no Brasil antes de 1500, os sambaquis, sua origem remonta à época da elevação do oceano, há cerca de 6.000 anos, quando o litoral passou a ser ocupado por povos nômades que sobreviviam à pesca e coleta de crustáceos. Quando percebem que este recurso é inacabado, acabam para manter residência no local, onde os rejeitos de seu consumo, ao longo dos anos, foram formando morros de conchas e restos de peixes. A 25 metros de altitude e 1.126 km percorridos, acaba a cidade de Laguna. Um pouco à frente de Laguna, no quilômetro 1139 e a 16 metros acima do mar, é possível ver da estrada a usina termoelétrica São João, uma turbina eólica e o Parque Cidade Azul, que é a maior usina solar do Brasil. Com elevação de 20 metros e 1.224 km percorridos, inicia a cidade de Araranguá. Ainda é possível observar as planícies de inundação, com toda a cultura voltada para a plantação e o cultivo de arroz, sendo esta região a maior produtora de arroz do país. Com seu início a 23 metros acima do mar, o Morro dos Conventos é uma falésia morta, e a água do mar deixou de bater em suas encostas devido à transgressão e regressão marítima, que é o mesmo processo que formou as lagunas pela costa, a qual seu topo está a 75 metros, ela se eleva em um trecho um pouco maior que 1 quilômetro. E somente com 11 metros de elevação e 1.257 quilômetros distantes do ponto zero, acaba a cidade de Araranguá. Ainda a 11 metros acima do mar e com 1.312 quilômetros percorridos, chega à divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E com 4 quilômetros após o início do estado, está a cidade de Torres, uma cidade grande na qual encontra-se o Parque da Guarita, onde abriga uma falésia viva, ou seja, que está junto ao mar. Com a base ao nível do mar e ao topo 45 metros de altitude, a falésia viva de Torres permite visualizar dunas e a cidade de um lado e do outro mar. Por que há cactos no topo das falésias se a água é farta? Devido ao solo raso da falésia, que não retém água por muito tempo, as plantas se desenvolveram para conter água em seu interior. Após percorridos 1.328 quilômetros e passando desde 1.127 metros para o nível do mar, é encerrado o trajeto do interior do Paraná em direção a Torres pelo litoral brasileiro, passando por diversas cidades e 3 estados da região sul, finalizando então a oficina 7 do Colégio SESI Maringá. Sou do Sul, o Brasil é meu país.